Então, hoje aqui, mais uma vez, com vocês, para mais uma live mega especial. Ele já é meu parceiraço. Obrigado, André. Obrigado, Lu. Obrigado, Nida. Cris, Salve, amigo, tudo bem? tudo jóia? E você, meu irmão? Tudo ótimo, querido. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje à noite. Agradeço demais aí a sua disponibilidade, como sempre, né? Muito querido, muito prestativo, pontualzaço. É um Isso, prazer, é um prazer e um privilégio. E até para brindar a nossa audiência, que é muito qualificada, respeitando também o horário da turma, porque certamente eles têm uma agenda de atribuições aí. Então, estou aqui para o que der e vier. Pode contar comigo. com certeza, meu irmão. Para a galera de casa que está chegando com a gente aí, né, uma ótima noite. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês, trazendo sempre novidades no universo do cavalo e também agregando outros universos, mas na verdade numa integração. Eu costumo dizer, Cris, que na verdade, né, a gente mesmo vim como professor de karatê, ex-militar, educador físico, né, e a gente está agregando aí esse universo do cavalo de uma maneira da qual a gente traz de outras vivências e outras maturidades, né, novas condições, novos olhares. Então, né, trazer você hoje com o assunto de gestão, a gente teve aqui também participação de outros profissionais nas mais diversas áreas, sempre tentando criar uma correlação com esse universo que hoje a gente vive aqui, que é um universo equestre, né? Bom, para a galera de casa, eu conheço esse cara aí já há quase 15 anos ou mais. Ele foi um grande treinador meu, na época no sistema Body Systems e Les Mills. Foi meu primeiro mestre que me certificou dentro desse sistema. Na época, nós tínhamos, né, éramos proprietário de uma academia de ginástica na cidade de Jaú. Depois disso, o Cris nos ajudou bastante, primeiramente como gerente comercial dessa unidade, depois também à frente da Forgo, mas eu não vou falar muito dele, eu quero deixar que ele fale. Eu só quero dizer que, na verdade, é um tamanho carinho estar aqui com você, que, para mim, hoje, né, é um dos melhores gestores da atualidade, tanto no Brasil quanto no mundo. Vai Puxa lá, vida. cara, fala um pouquinho de ti aí, um pouquinho das suas vivências, experiências, vamos lá. Bom, eu já começo pedindo desculpas, porque eu gostaria muito de ser tudo isso que o André, pela sua generosidade, descreveu a meu respeito, mas eu ainda tenho muito o que desbravar do conhecimento para poder chegar nesse nível que o olhar generoso, amigável e tão amoroso do André tem em relação a mim. Bom, eu sou um pesquisador, eu sou pesquisador na Universidade de São Paulo, na USP, na Faculdade de Administração. Eu pesquiso a gestão, né, a ciência aplicada da administração e de que maneira esse conhecimento que ele vem da psicologia, que vem da sociologia, vem da antropologia, vem da economia, de que maneira esse conjunto de conhecimentos, uma vez aplicado ao dia a dia das corporações, dos negócios, das instituições, com ou sem fins lucrativos, podem tornar o mundo melhor, podem tornar a sociedade mais saudável, mais produtiva, né? E, de uma certa maneira, também mais, e por que não amorosa, porque a gente busca, através do conhecimento, tornar as nossas vidas mais potentes. Então, o que eu venho pesquisando nesses últimos anos, quando eu fiz o meu mestrado na PUC de São Paulo e agora nessa minha jornada de doutorado na USP, foi e tem sido esse olhar de como a ciência aplicada da administração pode tornar os negócios mais potentes. Na área da produção sustentável, da sustentabilidade, eu tenho pesquisado de que maneira empresas que abraçam causas que eles chamam de legitimação institucional, causas sensíveis à sociedade, como
abdicar dos maus tratos a animais, ou de que maneira o cuidado com o meio ambiente potencializa a vida humana, a vida na Terra como um todo, mas a humana também, de que maneira isso potencializa negócios e, obviamente, torna a vida melhor. Então, esse é um pouquinho do que eu faço. Que legal. Bom, vamos lá. Cris, a gente vai fazer aí um bate-papo de sala mesmo, né? Então, a gente não deixa tudo para emergência, até porque muitas coisas vão fluindo, né? Claro que a gente roteiriza algumas coisas, mas outras a gente deixa para emergência mesmo, até porque a gente é craque nisso. E, na verdade, a galera de casa também depois a gente abre, porque eu tenho certeza que vai ter inúmeras curiosidades, né? Se a gente fosse falar da equinocultura como um leque mais amplo, a gente estaria trazendo aqui algumas coisas, por exemplo, né, como criação de animais, comercialização de animais, né, enfim, centros de criação, uma pauta também trazendo aí os colaboradores como médicos veterinários, zootecnistas, enfim, todo um aporte, né, para esse universo. Mas, na verdade, a nossa abordagem aqui ela vai ser um pouquinho mais focada nas condições de centros equestres, aonde a gente tem aqui, né, as condições de também humanizar todo esse processo, através de aulas coletivas, aulas lúdicas, aulas para melhor idade, aulas com uma equitação um pouco mais clássica, aula com uma equitação um pouco mais familiar, né? Numa eu tenho uma condição um pouco mais acadêmica, que também não me foge a condição de ter, né, o universo e, na verdade, o sentimento de família agregado nisso. E claro que uma familiar também não deixa de ser técnica tanto quanto, né? A equitação de uma maneira inclusiva, olhares, por exemplo, para necessidades especiais, olhares hoje para as finalidades terapêuticas. Hoje os cavalos eles são muito usados para essa finalidade, né? Então tudo isso a gente cria uma condição e um universo onde a gente pode ter diversos cases de serviços agregando, na verdade, né, o ser humano ao mundo animal. Claro que em ambientes abertos, né, a gente está falando também mineral e vegetal, e aí a gente fala de cuidar da mamãe natureza, de criar uma condição também sustentável e de, ao mesmo tempo, ter o nosso engrandecimento na Terra como seres humanos, né, com um ato de amor e um ato de crescimento. Vou usar essa palavra hoje, né? Evolução, às vezes a gente pode evoluir para o mal também, mas o crescimento a gente tenta aprimorar isso. E aí, Cris, nessa visão sua hoje, né, de gestão, de negócios, né, da área fitness, que na verdade a gente envolve o cavalo aqui sim, né, nesse momento, principalmente nessas questões técnicas de datas e ao mesmo tempo relacionais, o que você acha que hoje a gestão ela pode contribuir para tudo isso? A administração como ciência em si, não simplesmente o empirismo, né, condições meramente culturais, o achismo, né? A gente começar a potencializar isso como um negócio mesmo. André, você trouxe um conjunto de elementos para a gente colocar na mesa, muito, muito incríveis e potentes, e que me abre aí um leque de oportunidades de fala. A primeira delas, eu vou tentar integrar toda essa sua abertura em um olhar de gestão. É uma técnica que nós utilizamos para poder entender os cenários, os caminhos e as possibilidades, as oportunidades. Existe uma técnica de análise chamada PEST, P-E-S-T. Significa que toda vez que a gente tenta analisar cenários e enxergar oportunidades, e também, obviamente, os desafios, a turma aprendeu a lidar muito bem com aquela ferramenta de SWOT. Mas a PEST, né, a análise PEST, é todas as transformações políticas, todas as transformações econômicas, todas as transformações sociais
e todas as transformações tecnológicas que se descortinam à nossa frente, que nos ajuda a ver quais são as possibilidades e as demandas que acontecem. A social tem tudo a ver com a equinocultura, tem tudo a ver com centros equestres, tem tudo a ver com a mãe natureza, tudo isso que você traz e coloca na nossa mesa para poder entender consumos e gestão. Tem um termo que a turma gosta muito de usar, mas nem sempre a turma sabe exatamente o que é. Todo mundo fala do tal do Oceano Azul, que nós temos que buscar negócios onde nós possamos nadar nesse Oceano Azul, que nós precisamos buscar estratégias de gestão para poder levar os nossos negócios para o Oceano Azul. E quem escreveu o Blue Ocean Strategy, a estratégia do Oceano Azul, foi o Kim e a Melbourne. E eles falavam do Cirque du Soleil. E eles diziam que o Cirque du Soleil era um caso de Oceano Azul. O Oceano Azul nem sempre é um negócio inovador que não existia antes e que alguém teve uma sacada e começou a fazer um negócio e todo mundo, uau, eu quero fazer parte disso. Eu não imaginava que seria possível uma empresa assim, num negócio tão diferente. Muitas vezes o Oceano Azul é algo que já existe e que alguém, observando as transformações políticas, econômicas, sociais ou tecnológicas, conseguem levar o seu negócio, ainda que seja um mercado já existente, para um universo em que não tem ninguém atuando ali. E o Cirque du Soleil foi esse exemplo que o Kim e a Melbourne usaram quando primeiro fizeram um artigo científico, e desse artigo científico virou um livro. E eles disseram o seguinte, olha, entretenimento, ludicidade, alegria, momentos hedônicos ou prazerosos, todos nós queremos. O tempo é um recurso finito, é um recurso que, infelizmente, em algum momento das nossas vidas vai virar alguma outra coisa que, a despeito da religiosidade de cada um, a gente acredita em algo. Mas o fato é que esse tempo é finito e a gente tem, no nosso dia a dia, nas nossas 24 horas, cada vez mais nós temos menos tempo descompromissado ou discricionário. E eles disseram o seguinte, nós queremos reservar esse nosso tempo descompromissado para coisas prazerosas, para coisas lúdicas, para coisas que nos alegrem o coração, a alma e uma sensação de pertencer a esse universo. E eles disseram o seguinte, esse é um sentimento que nós queremos e o circo ou o entretenimento com espetáculos é algo muito potente. Por que o Cirque du Soleil fez mais sucesso do que os circos tradicionais? Porque havia ali uma mudança. E essa mudança era: a sociedade não admite mais maus tratos a animais. A sociedade não admite mais que os nossos parceiros nesse compartilhamento do planeta Terra estejam condicionados a condições que gerem sofrimento. Então, o Cirque du Soleil ele se tornou potente porque as experiências eram incríveis em espaços absolutamente aconchegantes, com muita tecnologia. Então, nota, economia, tecnologia e a sociedade dizendo: nós não queremos animais em condições de sofrimento. Tanto é que o Cirque du Soleil não tem animais em condições de sofrimento. Por que eu trago a questão aqui do Cirque du Soleil para começar essa nossa conversa? Porque a gestão vai nos dizer, e a análise de peste também vai nos dizer, que toda oportunidade que nós temos para poder oferecer às pessoas momentos lúdicos, momentos prazerosos, numa relação de convívio amistoso, harmonioso, generoso, seja com o cavalo, seja com qualquer outro animal, e também com o ambiente, com a fauna e flora com as quais nós convivemos, são ambientes potentes, de ótimas oportunidades de negócios, de ótimas oportunidades de repensar a nossa relação com a terra e com os animais que nos circundam, e certamente ótimas oportunidades de levar os nossos negócios para um oceano azul. Então, eu começo dizendo o seguinte: nós temos a peste, no sentido da análise, política, economia, sociedade e tecnologia. Nós temos que olhar para esse conjunto de elementos e observar quais são as transformações que estão acontecendo neles, para a gente repensar as nossas estratégias de gestão. E outra, que é pensar no oceano azul.
quem estiver abraçando causas sensíveis à sociedade, como o cuidar da terra, o cuidar da fauna, o cuidar das relações entre o ser humano, fauna e flora, poderão estar muito alinhados com os consumos que podem levar certamente os nossos negócios para o Oceano Azul. Que legal, Cris. Te ouvindo falar disso, né? A gente usa uma expressão aqui, na verdade, trazendo um pouco mais para as condições nossas de instinto de sobrevivência, digamos, né? De que o simples, né? Ele sempre vai ser pleno numa condição humana de entrega, de compromisso, de conexão, de harmonia, né? E isso que você retrata é bem isso, né? A trazer para a leveza da vida, para a simplicidade do bem fazer. Quando a gente fala do bem fazer, a gente fala do bem viver, do bem-estar, de um bem-estar animal, né? De uma condição onde eu consigo buscar todas essas condições, até a Lu tá contribuindo aqui, né? Um cenário atual do planeta que é a busca do essencial, né? A busca de viver novamente momentos na natureza, com os animais, né? A gente vê isso principalmente até agora, né? Por frente de todas essas ondas que a gente passou, né? Enfim, com essa pandemia. E aí nisso, Cris, você é um grande gestor e, na verdade, sempre organizou dentro de grandes empresas, né, diferentes mix de serviços, cases, né? E você acredita que isso possa ser, a gente consiga encontrar esse oceano azul dentro desse circo de Solé, criando diversas apresentações, diversos mix de serviços, por exemplo, agregados ao universo equestre? Eu não tenho dúvida de que sim, né? E aí cada centro equestre vai precisar entender que marketing é mais do que postagem no Instagram. Aliás, a postagem no Instagram é uma ferramenta. A maneira como nós operamos essa ferramenta, a maneira como nós adestramos essa ferramenta é que faz com que nós possamos melhor utilizá-la. Os mixes de serviços que os centros equestres podem fazer começam com um olhar muito aguçado, um olhar de lince sobre qual é o público que ele vai atender, onde é que ele está, quem é o público que ali circunda e quais são as suas potências, quais são as suas possíveis entregas. Uma vez que ele tem clareza de quem é o seu público, é mais infanto, é infanto-juvenil, com o público de terceira idade, é competitivo, é recreativo, tendo esse olhar, ele começa a pensar nas possíveis entregas desses mix de serviços. Então, o primeiro passo para entender marketing é entender que postagem de Instagram é uma ferramenta, mas antes da comunicação através dos meios sociais, das mídias sociais, é buscar entender a que público ele serve. Entendendo qual é o público que ele serve, ele vai entender quais são o conjunto de mix possíveis de entregar. Bom, aí ele vai ter duas coisas fundamentais. Ele vai ter uma ideia do produto que ele vai entregar, dos 4 P's do marketing, ele vai entender qual é o produto, e aí ele precisa entender também qual é a qualidade percebida que esse produto desperta no já consumidor. A partir daí, ele começa a entender o segundo atributo da construção de estratégias de marketing. A qualidade percebida, André, não está na mão do centro equestre falar sobre ela. Está na mão de quem, obviamente, consome, seja do cavaleiro, seja da criança que usa para recreação, seja daquele público de necessidades especiais, da família. Uma vez que ele, então, entendeu e identificou qual é esse público, ele começa a coletar desse público que usa os serviços
os depoimentos, os testemunhos. E então nós temos, através das mídias sociais, ou através do universo convencional de comunicação, ele começa, numa mão, lembrar que aquele centro equestre existe, na outra mão, trazendo a voz, o depoimento, a testemunha dos usuários. Então, nós temos awareness, ou consciência de que aquela marca existe, e numa outra mão, o depoimento, né, a qualidade percebida desse mix de serviços que se oferta. Tem um terceiro elemento fundamental para os centros equestres desenvolverem, e aí a gente chega no fechamento do mix de serviço, que é a personalidade do centro equestre. O centro equestre precisa olhar para si mesmo e se perguntar, se esse centro, a marca desse centro equestre, fosse uma pessoa, quais seriam as bandeiras que ele defenderia? Ele defenderia o quê? Ele defenderia uma relação harmoniosa entre todos os seres vivos. Ele defenderia, por exemplo, a ciência e a importância que a ciência tem para poder desenvolver de maneira ética o animal. Então, quais são as bandeiras que essa marca Centro Equestre haveria de defender? Com base nisso, nós temos awareness, que é a consciência da marca, nós temos qualidade percebida que vem através da voz do consumidor, e tem as bandeiras que esse centro equestre ele finca. Com base nesses três, ele consegue repensar o mix de serviço que ele quer entregar. Porque ele vai perceber que alguns desses serviços que ele acreditava ter qualidade percebida, ele não validou com o cliente que usa. Ele precisa repensar, porque a pior coisa que qualquer marca pode ter é um discurso vazio, é o papinho de vendedor. Ele fala que ele entrega experiências incríveis na relação animal-cavaleiro, animal-dama, e não tem essa relação. Então, o mix de serviço ele é validado com o que nós olhamos para o nosso conjunto de possibilidades e criamos, e nós trazemos os nossos atuais clientes a validar aquilo que nós entregamos. Então, vai depender, é possível sim, e vai depender do que hoje se oferta no dia a dia do centro equestre. Show de bola. Seria criar uma identidade, seria isso, Cris? A identidade, ela é esse conjunto de awareness, né? Por exemplo, Centro Equestre Pampulha. Eu estou em Belo Horizonte, na casa da minha avó, da minha família, aqui da minha tia Tereza. Então, nós temos aqui alguns centros equestres super conhecidos na região da Pampulha, Belo Horizonte. E cada um deles tem um approach, uma abordagem. Então, tem alguns que são mais elitizados, tem outros que são mais familiares, não tão elitizados, mas são mais família. Tem outros que têm um trabalho muito bacana com algumas associações voltadas mais para as crianças com necessidades especiais. Então, essa identidade ela tem a ver com o mix de serviço pensado pelo centro equestre, a qualidade percebida por aquele público-alvo que o centro equestre se posicionou e pelas bandeiras, pelas crenças, pelas propostas ou proposições de valor que o centro equestre verbaliza através da sua comunicação. A junção desses três gera uma coisa que o marketing chama de sentimento à marca, ou brand love, amor à marca. Nota o seguinte, André, isso é potente. Como eu falava, marketing é mais do que postagem no Instagram, mas o Instagram nos ajuda a desenvolver. Quando eu tenho qualidade percebida, consciência da marca e a personalidade da marca bem desenvolvidos, eles desenvolvem esse amor à marca. Os quatro juntos, de maneira entrelaçada, gera lealdade. Lealdade, minhas amigas, meus amigos da equinocultura, a lealdade é mais do que um desejo de recomprar um serviço que o seu centro equestre oferta. Lealdade é advocacia da marca. Então, são pessoas que defendem o seu centro equestre. Lealdade atitudinal são as pessoas escrevendo na internet coisas a respeito do seu centro equestre
de maneira espontânea, de maneira gratuita, é porque elas acreditam e defendem a sua causa. Ela está, muitas vezes, até mesmo imunizada, e eu tenho gostado muito desse termo imunizado, André, imunizados investidas da concorrência. Inclusive, perceber maior valor agregado, inclusive, perceber maior valor no serviço e até mesmo disposição de pagar mais caro para vivenciar aquela experiência. Então, é identidade? É também identidade, mas mais do que identidade é a autoidentidade que o indivíduo tem, que o consumidor tem em relação àquele centro equestre. Perfeito, perfeito. Cris, eu ouço, na verdade eu te acompanho diariamente, né? E, na verdade, em algumas postagens e alguns cursos, né, que você vem ministrando, você traz esse conteúdo, né, com respeito da lealdade ou do engajamento, enfim. E você traz também uma expressão que eu gosto bastante, que é da condição de cocriação, né? Fala um pouco para a gente a respeito disso aí. Você consegue ter uma visão disso para passar, por exemplo, para a gente dentro da realidade, por exemplo, dos centros equestres e de que forma, na atualidade, a gente consegue desenvolver, né, centros equestres com novos olhares de um pensar dentro da ciência administrativa? De fato, André, eu tenho tanto na faculdade, né, na academia, né, na universidade, quanto em cursos gerenciais, falado muito da cocriação. A cocriação, ela não é tão nova assim, mas para alguns mercados ela tá surgindo agora. E para alguns ela ainda é algo estranho. Mas a cocriação neste exato momento, nessa nossa live, talvez nós consigamos cocriar com quem está nos assistindo o que será valor para ele. Talvez nós consigamos. Porque a cocriação é uma condição em que quem entrega o serviço, quem produz o serviço, entende que o valor é individual. Para cada pessoa que toma aquele serviço, o valor é diferente. E a gente que presta serviço precisa entender que a cocriação ele é uma interação entre o que a gente pensou na nossa entrega do serviço e aquilo que quem toma o serviço está disposto a vivenciar. E nem todo negócio, nem todo mercado, nem todo setor ou nem todo centro equestre está preparado para poder perguntar para o usuário o seguinte: como é que você quer que eu te entregue o serviço hoje? De acordo com sua experiência pregressa, com aquilo que você acredita da sua interação com o cavalo, como é que você quer vivenciar essa experiência comigo hoje? E no dia seguinte, quando ele volta para mais uma aula, para mais uma interação, para mais um momento em que ele entrega na mão do centro equestre aquele potro que lhe é muito valioso, ou emocionalmente, ou até mesmo financeiramente, ele pode, mais uma vez, se sentir convidado a perguntar como é que ele quer ser servido naquele dia de novo. Porque o que acontece? O valor, ele é, segundo a literatura, aquela diferença entre as recompensas e os sacrifícios, ou custos e benefícios. E os custos, obviamente, dentre eles, são os custos financeiros. Quanto custa, por exemplo, fazer o adestramento de um animal, né? de um potro novo? Então, existe um custo financeiro. Existe um custo temporal. Quanto tempo isso demora? Quanto tempo eu separo do meu dia a dia para poder montar a cavalo, para poder aprender uma nova técnica? Então, existe um custo temporal. Mas também existe um custo emocional. E esse custo emocional é o quanto eu talvez não me sinta eficaz em vivenciar aquela jornada, então eu tenho medo. E a pior coisa do mundo é esse custo em que eu me sinto pagando algum serviço, de alguma maneira, para ser inepto, para ser ineficaz. E é horrível você pagar para falhar. Então, as pessoas não gostam de pagar para falhar. Esse é o custo psicológico, emocional. E existe um custo social. Já imaginou eu falhar na frente do outro? Ou então eu
ir para vivenciar minha jornada naquele centro equestre e olhar nos olhos dos demais que ali estão e não me sentir bem-vindo, ou não me sentir aceito, não me sentir acolhido, seja pelo staff do centro equestre, seja pelo outro usuário. Então, esse conjunto de custos, todos os dias, o seu cliente, a sua cliente paga. Não é só o financeiro, é o temporal, o emocional, o psicológico e o social. E o conjunto de recompensas que ele quer ter, obviamente, aprender uma nova técnica, ou ver o seu investimento ali funcionar, mas também uma sensação de pertencer. Então, André, eu estou explicando assim, em linhas gerais que a cocriação significa dizer o seguinte: o valor é individual para cada cliente. Cada cliente, na sua experiência de uso, é que vai definir para si o que foi ou o que é valor. Para que um centro equestre consiga potencializar aos olhos do cliente o que é valor para ele, é fundamental que esse centro equestre esteja preparado para todos os dias perguntar para esse usuário, para essa usuária, para esse investidor, para esse criador, para essa criadora, como ele ou ela querem ser servidos naquela experiência. E dessa maneira, entender que é através da cocriação na relação individual é que faz com que o cliente volte no dia seguinte. Mas eu estou explicando aqui algo que eu particularmente, geralmente gasto 8 horas para falar sobre. E, numa outra ponta, existe uma coisa chamada coprodução, que também muitas vezes se confunde com cocriação, e há pesquisadores e há literatura que diz que é a mesma coisa. E aí eu não vou entrar nesse debate agora. O que é coprodução? É provável que o seu centro equestre tenha aí pessoas que já tenham um comportamento de lealdade atitudinal, que já advogue pela sua marca, que já leve outros produtores ou outros criadores ou amigos da família para poder usufruir do serviço do seu centro equestre. É possível que você já tenha pessoas defensoras de sua marca. Quantas vezes você reúne essas pessoas para poder debater o seu mix de serviço? Ou quantas vezes você reúne essas pessoas para poder pensar a introdução de novos serviços? Ou que você traz um conteúdo para poder fazer essas pessoas debaterem a respeito desse conteúdo? Então, a cocriação não é só para cocriar valor na minha interação de uso, mas também para poder desenvolver uma comunidade que vai debater os seus serviços. Eu sou consultor, eu adoro prestar consultoria, faço isso já há bastante tempo, como você mesmo descreveu, e eu amo fazer isso. E eu aprendi que, ouvindo quem vivencia a experiência de uso, é o melhor caminho para poder repensar a jornada de experiências de quaisquer negócios. Então, a cocriação se dá numa relação eu com o serviço que eu tomo para mim, e eu cocriar o valor para mim, mas é também a coprodução, ou seja, eu e mais um coletivo de pessoas apaixonados por aquele centro equestre, por exemplo, nós podemos cocriar ou coproduzir novas experiências que esse centro equestre poderá fornecer para a comunidade. Perfeito. Cris, como há 16, 15 anos atrás eu fazia, sempre quando eu te ouvia falar, eu fico marcando, né? Que na verdade é uma biblioteca, enfim. Na verdade, quando você fala a respeito da cocriação, eu anotei aqui, seria como se a gente estivesse criando diferenças de condições de valores, porque na verdade nós estamos a cada dia numa condição. Então essa condição ela pode ser mudada diariamente, semanalmente, mensalmente. E aí sempre está repensando nesse processo de pensar ou de entregar, digamos assim. Na verdade, e é exatamente isso que você falou, vale lembrar o seguinte: para o cliente, para ele, de fato, vai ser um valor diferente a cada experiência que ele vai. Não é porque ele comprou do seu centro equestre um determinado produto ou serviço que ele, legalmente se vê obrigado a cumprir. Primeiro, que a qualquer momento ele pode dizer, não quero mais continuar. E não se pode cobrar por um serviço não prestado. Então, a qualquer momento ele pode cancelar. Mas, além da questão financeira, é uma questão que, para ele ter vontade de voltar no dia seguinte, ele precisa
na última experiência, ter co-criado valor. Então, de fato, para cada indivíduo, a cada experiência que ele tem no seu centro equestre, é uma nova criação de valor. E esse valor é para o cliente, né? Agora, ao mesmo tempo, está lembrado da análise PEST, você pensar de tempos em tempos com o seu aquele grupo de pessoas que você convida para fazer parte da sua, vamos dizer assim, do seu laboratório, né, de novas experiências. De tempos em tempos, você valida ou reorganiza ou prototipa novas experiências, porque essas transformações sociais, tecnológicas, econômicas, elas também vão mudar de tempos em tempos, né? Então, você está o tempo todo pensando em como remar para o Oceano Azul. E está na comunidade que você cria com seus usuários uma grande, grande oportunidade, ou talvez até mesmo esteja ali o mapa da mina. Sim, seria oportunizar, né, a gestão por meio até da participação, né? E essa participação, claro que do consumidor, do cliente, né? Sabe quem faz isso? Vou dar nome. Quem faz isso são as startups de games. Elas, toda vez que elas vão lançar um feature, né, novo na plataforma, eles têm as comunidades de marketing que eles lançam lá esse novo game, ou essa inovação incremental do game, e a turma começa a usar para poder ver como é que faz, se é boa, se a experiência é boa, se a experiência não é boa, se a usabilidade é legal, se é intuitivo ou não. Então, as startups fazem isso, mas não é só startup, não. Não é só... existe uma marca de beleza chamada Sephora, ou Sephora, que faz isso. Que é um banco, o Nubank faz isso. Então, marketing, né? O marketing ele é composto por várias dimensões. O marketing é uma ferramenta da ciência aplicada da administração. Então, marketing é comportamento do consumidor, marketing é gestão de marcas, marketing é marketing estratégico. Então, quando a gente comunicação, é propaganda. Então, quando a gente pensa no o que o marketing é tudo. E o nosso grande desafio, enquanto qualquer que seja um negócio, é pensar como é que a gente pode rimar para o Oceano Azul. Eu diria para você que no século XXI, desde que nós aprendemos a mexer com esse smartphone aí, que a turma está nos assistindo agora, nós passamos a ser, nós já éramos, mas a tecnologia, e aí por isso, PEST, política, economia, sociedade e tecnologia, a tecnologia deu vazão a uma necessidade humana desde sempre, social, que é o desejo de sermos protagonistas de voz. Significa dizer que nós queremos dar palpite, nós queremos dizer o que nós estamos sentindo. As mídias sociais deram voz, a gente hoje palpita até de assuntos que a gente nem conhece. Então, o seu cliente, o seu criador, ou a família que leva as crianças, ou a terceira idade, para poder vivenciar uma experiência de interação com os animais, a comunidade onde o seu centro equestre está localizado, todo mundo quer falar para a sua empresa o que para eles é importante e é valor. E eles esperam que a sua empresa dê ouvidos. Show. Show de bola. Cris, há tempos atrás, nós falávamos, por exemplo, né, dentro do fitness, de criar condições onde a gente pudesse roteirizar, por exemplo, digamos que uma aula aí, com algumas formas, né, com algumas formas de coreografia, de técnica, de coaching, de conexão, de entretenimento, enfim. Isso tudo foi criando um corpo onde a gente hoje entende também que a prestação do serviço, né, ela não pode ser de uma forma empiricamente, só de um achismo, né? Enfim, a gente aqui está com a plataforma Evo, né? Eu estou fazendo uma adaptação dessa plataforma para utilizarmos, na verdade, né, dentro das nossas finalidades. Inclusive, nós somos o primeiro centro equestre aí a estar fazendo isso, né, que é implantando essa forma de gestão. E, na verdade, criando, inclusive, né,
roteiros, por exemplo, para as aulas, criando formas qualitativas e quantitativas, né, inclusive avaliativas, para que a gente aí tenha, né, um crescimento, novas entregas, e claro que com esse feedback seu de também trazermos isso, não só do que nós, dentro do processo de gestão, achamos ou acreditamos estar entregando o que os clientes querem realmente, entra agora também essa, né, condição do que você acabou de dizer de, ó, puxa, mas isso pronto não significa que a gente vai entregar o que os clientes querem receber. Então vamos ouvi-los também para talvez dar o tempero, né, ou dar um incremento do bolo aí para esse negócio ficar um pouco mais participativo, ou mais iluminado, ou mais humanizado, e claro, com um potencial de negócios, né? Você, você acredita que esse mecanismo, né, que seria criar protocolos, criar formas, mas claro que essas formas podendo ser reajustadas ao longo de um período, faz parte de também organizar esse processo? Não tenha dúvida. Até porque você estar procedimentado é o primeiro passo para você personalizar as experiências. E é muito interessante, se a gente levar isso para o teatro, a turma costuma dizer o seguinte: improvisar com o texto decorado é muito mais fácil do que você improvisar sem saber para onde vai, né? Porque quando a gente não sabe para onde vai, qualquer direção está dado. Então, quando você está procedimentado, quando você está roteirizado nos processos, fica muito mais fácil de personalizar, inclusive procedimentando a personalização. Então, com ferramentas tecnológicas, nós somos e avaliativas, né, nós somos capazes, então, de, a cada experiência que o usuário tem, ele pode dar a nota, ele pode registrar o que ele gostou de vivenciar, o que ele não gostou de vivenciar. Ele pode... Eu tenho falado que todo novo hábito, ele precisa ter sempre uma recompensa poderosa. Tem um livro chamado O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que é de 2012. E ele fala sobre o poder do hábito e o loop do hábito. O loop do hábito, ele sempre começa com um gatilho, uma deixa, algo que te desperta a lembrança de uma rotina. Então, você tem o gatilho, você tem a rotina e tem a recompensa. É a recompensa que vai toda vez, quando tiver a deixa, tiver aquele gatilho, disparar uma condição menos cognitiva do cérebro de repetir aquela rotina. O hábito é um desejo do cérebro de se desligar. Ele não quer fazer muito esforço, né? O cérebro ele busca economizar energia. Então, todo hábito, na verdade, é uma busca por aquela recompensa. A recompensa nos consumos hedônicos é o prazer, gente. É o prazer. Então, a pergunta que você precisa fazer quando você está roteirizando as experiências do seu usuário é: qual foi o seu grau de afetividade na experiência de hoje? Porque a depender do grau de afetividade, ele volta no dia seguinte ou não, porque essa afetividade tem a ver com aqueles custos que a gente falava. Valeu a pena o investimento feito? Valeu a pena o tempo dedicado? Você se sentiu emocionalmente confortável na sua experiência? Você se sentiu socialmente aceito e abraçado e acolhido nessa experiência? Então, a afetividade ajuda a entender o que fará esse consumidor, peço desculpas, fará esse consumidor voltar no dia seguinte. Só um instantinho. Pronto, gente, desculpa. Foi. Tranquilo, Cris. Casa de vó ainda tem telefone fixo. Só vindo agora um pouco mais para esse momento aí, falando até em vó, né? Você no seu vídeo hoje, você me apresentou como André Luiz, né? E, na verdade, eu acho que você é um dos únicos que ainda me chamam de André Luiz, fora o carinho da vovó.
Achei muito bacana, porque eu lembrei da avó, né? A avó Mas ficava brava quando chamava só de André, tinha que chamar de André Luiz. o carinho é muito grande, meu amigo. Com certeza. Cris, assim, das colocações que eu tenho a fazer aqui, eu vou fazer só mais uma. Tá. Depois eu vou deixar aberto se alguém de casa quiser participar. É, na verdade, assim, a gente falou de roteirizar essas experiências, mas também a gente precisa entender que essas experiências também nos centros equestres precisam ter um cunho. Eu vou usar a expressão de maior profissionalização. Depois você me corrige nisso se eu falhei na expressão. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é setorizar também os centros equestres. Então, ter o time de gestão, ter o time técnico, ter um time de recepção e de venda, consultor, enfim, criar-se realmente uma organização, ter o time, né, dos tratadores de cavalos, que mantém a limpeza do local, né? Então a gente sempre pensa nesse roteiro, mas no mesmo tempo um roteiro que tenha uma condição organizacional para a gente realmente criar essa capacidade, essa condição de empresa, de gestão. E não é simplesmente vem até o André que eu vou te selar um cavalinho e a gente vai montar cavalinho e vamos passear na floresta, né? Então é uma coisa um pouco diferente do que a gente está falando. E aí eu sei que você, né, faz isso, inclusive nos seus treinamentos, consultorias, você até divide, né, essas áreas e capacita cada uma delas. E eu já tive a oportunidade de participar de várias delas, né, tanto de gestão quanto na parte comercial e coisas nesse sentido, e acho, né, esse trabalho fantástico. Inclusive, né, passar aqui agora para quem está, né, nos assistindo e também nos centros equestres, também capacitar e que seja feito, né, os serviços dentro desses setores, dentro dessa qualificação de mão de obra, de organização, digamos assim. Você acha que isso precisa existir ou é fundamental ou não? Bom, André, o que existe de mais relevante na pesquisa científica e também nos cases de sucesso, quaisquer que sejam as áreas, os setores, os mercados, demonstra que a tal da lealdade atitudinal, que é aquele grau de comprometimento do consumidor com o fornecedor é tão potente, se dá porque as pessoas, né, nós, consumidores, somos leais também às pessoas que fazem parte desses centros dentro do profissionalismo que essas marcas ou essas empresas têm na sua entrega do serviço. Então, cada player, né, ou cada integrante do elenco, do time, da empresa, do centro equestre, precisa, saber muito bem qual é a sua jornada de entrega, quais são as suas atribuições. E fazer isso, né? Então, fazer isso com muita potência, com um roteiro, a gente falava do teatro agora, com um roteiro muito bem ensaiado, para que ele consiga desenvolver uma relação de afetividade do consumidor para com a experiência que ele vivencia na empresa. Porque ele não vai vivenciar a experiência dele com a baia. O usuário do Centro Equestre não vai vivenciar a experiência dele com uma cela. Ele vai vivenciar essa experiência com o conjunto de sensações e emoções que ele vivencia naquele momento em que ele está no Centro Equestre. E até a própria relação dele com o animal, né, tem um reflexo da experiência que o cavalo, que a égua tem com o seu tratador, que tem com o ambiente onde ele está, onde ele é cuidado, onde ele vive, na verdade, né? Ou seja, ninguém dá o que não tem. Essa é uma frase que eu adoro. Ninguém dá o que não tem. Então, a relação né, uma relação que é ancestral do ser humano com todos os seres vivos com os quais ele convive nesse planeta, é uma relação de trocas de energia. Então, cada indivíduo dentro da organização, precisa conhecer
o seu roteiro, precisa estar bem desenvolvido nessas habilidades, né? Agora, e tem que ser feito isso de uma maneira muito... eu não acredito naquele treinamento para o time de maneira bancária, que eu vou lá e deposito o conhecimento goela abaixo dos colaboradores. Não, em qualquer que seja o segmento, é um processo em que a gente debate os porquês de cada uma daquelas tarefas. Porque isso é uma forma da gente aumentar o engajamento do próprio colaborador com a empresa. Porque aí sim, então não. A lealdade não é do usuário com a cela ou com a baia. A lealdade é do usuário com o staff da empresa e, obviamente, com a experiência que ele vivencia em usar aquele espaço e a relação que ele tem com o animal. E aí a gente precisa, então, perceber que esse treinamento ou essa setorização, ela precisa ser muito bem feita. Ela precisa de muita capacitação, porque ninguém dá o que não tem. Se nós queremos pessoas, se nós queremos clientes leais ao nosso centro equestre, nós precisamos de um time leal ao centro equestre, né? Isso é muito potente para o engajamento. E esse engajamento é a mola mestra do sucesso, quaisquer que sejam os setores. Os últimos dados do IBGE davam conta de que a equinocultura movimenta no Brasil mais de 16 bilhões de reais. É um universo de mais de 5 milhões e meio de cabeças de cavalos, éguas que nós temos no Brasil. As oportunidades são incríveis, gente, né? Na verdade, o quarto maior país de rebanho equestre do mundo, né, Cris? E aí a gente está falando, por exemplo, que de uma condição esportiva, a gente está tratando de, no máximo, 15, 20% disso, ou seja, 80% tem diversas outras possibilidades aí, com inúmeros mixes, inúmeros cases de trabalho, enfim. Então, é uma fração muito grande, talvez, para continuar nas mesmices, realmente. Então, a equinocultura, ela e aí te respondendo a primeira pergunta, ela pode ser uma ferramenta muito poderosa para o ser humano se reconectar à sua origem, à sua ancestralidade, à sua territorialidade, essa relação tão necessária para os dias de hoje, da gente entender a gente mesmo e o planeta onde a gente está. Então, essa é uma das transformações sociais. Eu vi que a Inélia Garcia, que é uma maestra histórica de um serviço Body Mind, que é o Pilates, na virada do século, né, ali 2000, 2001, uma das grandes transformações sociais era era uma volta do nosso olhar em relação a nós mesmos. Era o Body Mind, é eu com o meu corpo. E eu posso dizer o seguinte, eu tenho trabalhado muito a consciência ecológica nos consumos. Quanto maior a consciência ecológica, maior a disposição das pessoas de consumir aquilo que é sustentável, aquilo que é respeitoso, aquilo que é a relação dele com essa mãe natureza. Então, e a fauna, ou seja, a fauna é o próprio ser humano também. E é o ser humano e os demais habitantes do planeta Terra. E a equinocultura, ela é potentíssima, desde que nós saibamos que o que é valor está na experiência que o usuário tem todos os dias na experiência dele, que para isso eu preciso ter um time absolutamente bem treinado, que conheça muito bem as suas funções, mas mais do que ser treinado, como se fosse adestrado de uma maneira não libertária, é libertar, né, através do conhecimento. É não querer colocar um chip na cabeça do colaborador. É trazer a turma para poder pensar e repensar o nosso próprio lugar nesse centro equestre, nessa instituição. A partir daí, construir roteiros muito bem feitos para que
nós possamos saber exatamente o que nós vamos fazer, mas abrindo um canal de comunicação para que cada cliente possa ajustar dentro daquilo que for possível a experiência que ele vai vivenciar, certo? A partir daí, trabalhar o nosso Centro Equestre na montagem do mix de serviços a partir de obviamente, olhando para as atuais competências que nós temos, para poder montar aquele mix de serviço e trazer os consumidores a repensar também esse mix de serviço. E extraindo deles o que eles percebem de qualidade e traçando estratégias de marketing e de comunicação muito bem feitos para poder evidenciar a qualidade percebida. Potencialmente, o nosso Centro Equestre precisa construir a sua personalidade, precisa defender bandeiras, porque em defendendo bandeiras, com a consciência da marca, né? O awareness, o que a gente propagandeia, mas a qualidade percebida que é trazida através da voz do nosso consumidor, nós desenvolvemos o sentimento que as pessoas vão ter da marca. Em fazendo tudo isso, meu amigo, nós temos potencialmente negócios muito, muito diferentes. Quem sabe até mesmo a gente não consiga ter aí um case de Oceano Azul. Com certeza. Gratidão pela maestria em absoluto. Ô, meu velho, É um craque. Bom, Cris, eu vou deixar um segundinho aberto para a galera de casa. Se quiserem fazer alguma pergunta, trazer alguma coisa aqui, o Cris, né, no que a gente puder, a gente está aqui para poder contribuir com vocês. E, Cris, só antecipando aqui, há 15 anos atrás, a gente estava, talvez, falando a respeito também de um mix, de um case inovador de serviço, na época com uma academia de ginástica, de um formato diferente, né? Uma academia de ginástica só, sistema Les Mills, enfim, mas da qual a gente potencializou questões comerciais e questões de experiências. Lá a gente não tratou do Oceano Azul, mas lá a experiência Starbucks também foi uma das referências por ti orientado na época. E na verdade agora, né, depois de 15, 16 anos, tá tendo esse bate-papo contigo, né, nessa fase de fim e início de um novo ciclo, né? Final de um ano, mas início de um novo. Para a gente aqui também está sendo crucial e de extrema valia até para entender de que forma, né, a gente pode fazer tudo isso buscando realmente, né, esse oceano azul dentro do que hoje a gente tem muito amor em entregar e buscamos diariamente, né, as competências que a gente sabe que é para uma vida toda, porque a gente nunca sabe nada. A gente sempre alicerça os conhecimentos diariamente, busca inovações, busca compromissos, né? E então está sendo, para mim, esse bate-papo hoje foi uma virada de chave gigantesca. Gratidão enorme. Que bom. É um prazer, é uma alegria muito grande e acompanhar o seu empreendedorismo, o seu desejo de transformar, o quanto você é dedicado, o quanto você é estudioso, o quanto você é transformador mesmo. É muito bom acompanhar e eu aprendo demais com você. E estou muito contente de, de alguma maneira, poder fazer parte disso tudo. O que eu posso dizer para você, meu amigo, é que o conhecimento, ele transforma, o conhecimento, ele revoluciona. E a gente precisa, de fato, aproveitar das oportunidades, porque o conhecimento também é cocriado, né? Nessa minha jornada com você aqui hoje, eu estou aprendendo demais, inclusive refletindo sobre esses temas para a equinocultura. E aí eu vi que a Luciane, Lucine, Lucine, a Lucine fez uma pergunta se o Oceano Azul ele é permanente. Não, Lu, ele não é permanente. Os casos clássicos de Oceano Azul começam primeiro com Ford, quando Ford é muito interessante.
O mercado de automóveis já existia no início do século XX, só que ele era absolutamente insosso. E Ford, ele faz o Oceano Azul, transformando o carro em um bem de consumo possível. E aí isso segue até o comecinho da década de 1920, quando aparece o slogan, que diz o seguinte: Ford dizia, você pode ter qualquer carro Ford T, desde que ele seja preto. Você pode ter qualquer cor que você quiser, desde que seja preto, porque ele só fazia carro preto. A slogan vem e diz, não, você pode, de fato, ter qualquer cor. Um outro exemplo é a IBM. A IBM, sim, criou um mercado que não existia, que era de computadores, mas aí depois veio a Apple e revolucionou aquele mercado. Então, de tempos em tempos, aquilo que era o Oceano Azul deixa de ser o Oceano Azul. Por isso que eu digo, o nosso papel é estar o tempo todo atento às transformações PEST e convidar quem usa a repensar essas entregas. Até porque essas transformações de uma condição de crescimento, ela pode ser dentro da mesma organização, né, Cris? Sim, e você pode repensar as suas entregas de maneira constante, né? E você pode, o que você não pode é se acomodar. Notem, a Kodak era uma gigante do mercado de filmes e revelações, era imensa no mercado de imagem, e a Kodak foi a primeira grande empresa a pensar máquina digital. Só que ela falou assim, isso não vai dar nada. Cadê a Kodak, gente? A Kodak não existe mais. Então, notem que o nosso papel é estar atento às transformações PEST e, muitas vezes, não ficar nas verdades absolutas. Nós podemos ter crenças inabaláveis, mas não verdades absolutas. Gostei dessa, hein? Cris, eu acho que foi ótimo. Para a galera de casa, gratidão enorme ter vocês aqui também com a gente, contribuindo, participando. Sempre bom demais. E, cara, te desejo aqui já, né, uma excelente semana, com muitas bênçãos, muitas iluminações. Não vou desejar feliz final de ano, não, porque eu quero falar contigo ainda. Mas gratidão demais aí, enorme, pela contribuição de hoje. E que você saiba aí que você é meu irmãozão do peito aqui, que apesar da distância, sempre está nas minhas orações e com certeza nos meus pensamentos. Obrigado mesmo, Cris, por tudo isso. Eu que te agradeço o convite, te agradeço a generosidade, te agradeço essa amizade de muitos anos, quase 2 décadas, e que mostra que quando a gente tem conexão, essa conexão ela é de alma, ela é de valores, de olhares de mundo, de propósitos, e conta comigo sempre, porque você também mora aqui no meu coração e é um privilégio poder fazer parte dessa sua jornada. Muito obrigado a você, a todas e todos que nos assistiram ao vivo ou que vão nos assistir depois. Quem quiser depois fazer algum contato e saber mais sobre cocriação, as minhas redes sociais, meu sobrenome, você encontra. Eu estou sempre colocando conteúdo para todo mundo, porque eu acho que o conhecimento ele é vivo, ele precisa ser compartilhado. Estou inteiro à disposição também. Obrigado, galera. Obrigado, Cris. Um enorme beijo no coração, meu irmão. Um abraço. Obrigado, de coração.